Oi pessoal, meu nome é Marília e a gente vai começar o terceiro dia do nosso curso Volte a Rezar em 10 Dias. No primeiro dia desse curso, nós lançamos como desafio que você organizasse ali o local onde você iria começar as suas orações, ou retomar as suas orações. No segundo dia, nós iniciamos essa oração. Nós desafiamos você a fazer um clamor ao Espírito, a pedir que o Espírito venha para que nós pudéssemos bem rezar, E aí, pedimos que você cantasse uma música, que você parasse diante de Deus e iniciasse as suas orações. E agora, nessa terceira aula, a gente vai falar sobre a confissão dos pecados e o ato penitencial. O Fulton Sheen, que escreve A Vida de Cristo, ele vai nos dizer que é um movimento natural do nosso coração, que quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso pecado, o nosso coração se acuse. Ele diz que, eu trouxe o livro para ler para vocês, quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, menos digno ele se sente, E aí ele vai dizer assim, é como uma pintura, que quando a gente coloca uma pintura muito bonita, ou com defeitos, à luz de uma vela, nós enxergamos parcialmente esses defeitos. Mas quando nós colocamos essa mesma pintura à luz do sol do meio-dia, nós enxergamos os seus defeitos com precisão. A gente consegue indicar todos os defeitos daquela obra. Da mesma forma, quando nós nos aproximamos de Jesus, que é a grande luz, o nosso coração se acusa. Nós não nos julgamos dignos de estar ali. E por isso o ato penitencial, a confissão dos nossos pecados, a confissão livre dos nossos pecados, não sacramental, ela é um período, um momento normal e ordinário das nossas orações. E a gente vai aprender a fazer esse ato penitencial nessa nossa aula, E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a confissão, que nós queremos, enfim, parcialmente e de maneira muito, muito, muito ínfima, imitar no nosso ato penitencial, no momento da nossa oração, ela é um sacramento de vital importância, instituído pelo próprio Cristo, Então, o Cristo perdoava os pecados, ele dizia, só Deus pode perdoar os pecados, E ele era filho de Deus e dizia, vai que teus pecados estão perdoados. E ele quis comunicar este poder à sua igreja, O que ligares no céu será ligado, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E ele deu, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o poder, de perdoar os pecados. E quando a gente fala em poder, a gente tem aquela sensação de lembrar das acusações de uma igreja dogmática, que é impor poder, Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele estende poder às pessoas, o que ele estende, na verdade, é misericórdia, Quando ele traz, a perspectiva da igreja como o seu próprio corpo, e elege ali os sacerdotes como cabeça deste corpo, ele permite que todas as pessoas, que estão fora da comunhão da igreja, por um ato de voluntariedade, se eles fizerem a boa contrição, um exame de consciência, conseguirem ali por meio da graça gerar um arrependimento no seu coração, o Jesus dá a oportunidade a todas essas pessoas de correr, e abraçá-lo como filho pródigo e se reconciliar imediatamente com a igreja. Então, quando Jesus dá poder, na verdade, ele está estendendo misericórdia. Ele não está criando instâncias de poder para a opressão das pessoas. Isso é uma ideologia maluca, Então, quando ele institui o sacramento da confissão, ele permite que nós nos voltemos a ele, e nos reconciliemos plenamente com a igreja, com a graça de Deus, com o nosso próximo, ali no sacramento da confissão. Então, esse sacramento que é essa potência do corpo de Cristo estendida aos padres, E que é uma oportunidade, como se ele abrisse ali os braços e nos abraçasse, diante, quando nós erramos e ferimos a Deus e queremos, então, nos reconciliar. E aí, ouvindo isso, é óbvio que vai nascer uma tristeza no nosso coração, porque nós estamos em um tempo em que nós estamos privados de todos os sacramentos, Mas a motivação, o primeiro passo, do sacramento da confissão, do caminho para o sacramento da confissão, ainda nos é permitido viver. Então, a contrição, o coração que vai se arrependendo, que vai vivendo um movimento de penitência, que vai demonstrando com o seu coração, com a sua vida, com os seus atos, porque o corpo e a alma do homem, eles são separados por uma questão pedagógica, mas eles, na realidade, não são separados, Então, o que o meu corpo expressa, o que as minhas ações expressam, são aquilo que existe, que mora, que reside na minha alma. Então, ele permite, então nós não podemos hoje nos confessar, nós não podemos ir a uma igreja, porque estamos todos de quarentena, Mas
nós podemos gerar no nosso coração diversos atos, né, que compõem esse sacramento. Inicialmente a contrição, né, desejando a confissão, o arrependimento, né, quem sabe a contrição perfeita, imperfeita, a depender, né, ali da graça de Deus, da abertura do seu coração, né, e a perspectiva de nós irmos nos arrependendo e em atos de penitência irmos mostrando a Deus o nosso desejo profundo de nos reconciliarmos com Ele, né? Então, por exemplo, né, quando nós vemos aquela passagem na Bíblia, Senhor, eu te amo com todo o meu corpo, com toda a minha alma, né, com todo o meu ser, com tudo que eu sou. Então a gente percebe que é natural que aquilo que vive no nosso coração se expresse na nossa vida, no nosso corpo, né? Então, os atos de penitência, eles são naturais, porque eles são ações, eles são atos que brotam do meu arrependimento, que mostram o meu arrependimento, né? São consequências naturais do meu arrependimento, né? E a contrição do meu coração também, o arrependimento também pelo pecado, né? E o pecado, é importante a gente falar um pouco, né, sobre o pecado. O pecado, ele não é simplesmente uma lei escrita que foi criada, né, enfim, da cabeça de Deus, para nos submeter às suas regras, né? Então, a ideia de um rei tirano, né, totalitário, que gosta que as pessoas sigam as suas normas simplesmente porque ele gosta de ter autoridade e poder, não é uma imagem que se coadune com a imagem de Deus, né? Acho que um governante, né, não sei, asiático, que pediu que as pessoas chorassem a morte do seu pai, né? Isso é um milindre, né? É um mimo, isso não existe. Quando Deus ele cria as suas leis e diz que a quebra dessas leis se constitui pecado, né? Ele está falando, né, como mais ou menos como um médico, não como um rei, um imperador, né? Quando a gente vai ao médico, às vezes a gente chega para ele e diz: olha, doutor, eu tô com dor de garganta, eu tô com problema. E ele cria para você uma regra que cura você, né? Então vamos dizer aqui qual vai ser a regra. Ele vai tomar um antibiótico durante 5 dias, uma vez ao dia. Isso é uma regra. Meu filho, tome um antibiótico uma vez ao dia, durante 5 dias. Isso é uma regra. Mas é a regra de um médico, não é a regra de um imperador totalitário, né? É uma regra que quer curar o meu coração. Então, quando nós pecamos, nós contrariamos uma regra que cura o nosso coração, que nos faz humanos, que nos faz santos, né? E é natural que a gente lide com todas as nossas concupiscências, né? Porque nós já falamos isso em outra aula, né? O combate agrada a Deus. É por meio do nosso combate diário, né? Enfim, contra as nossas concupiscências, as nossas tentações, que Deus vai nos justificando, vai nos salvando, né? E o pecado, né? É essa quebra, né, dessas leis que Deus cria, que revela, né? Que revela a nós, para que nós sejamos salvos, para que nosso coração vá sendo curado e a gente consiga voltar para Ele, né? Então é isso o pecado. O pecado é a quebra dessa regra, deste caminho. É retroceder num caminho que Deus cria pra gente, né? Para que a gente se salve, para que a gente se justifique, para que a gente volte, né, para o abraço do Pai. O sacramento da confissão, né, e o ato de penitência, o pedido de perdão, ele é naturalmente, né, comparado à passagem da Bíblia do filho pródigo, né? É natural que haja confissão dos pecados na nossa oração e no sacramento. Isso porque a nossa relação com Deus é uma relação normal e justa, né? Nós nos relacionamos com uma pessoa, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos relacionamos com Deus, né? Nós não nos relacionamos com uma ordem cósmica, milagrosa, estranha a nós. É um relacionamento de pai e de filho. Deus quer ser chamado de pai, né? E nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa a quem nós seremos configurados, né? Olha como é interessante. E quando nós falamos, né, da história do filho pródigo que tem uma herança maravilhosa, ele pede essa herança, né? Deus, que ama a nossa liberdade, concede essa herança a ele, né? O pai, né, na verdade, que ama a liberdade, concede essa herança, ele vai, gasta tudo, estraga tudo, né? E quando ele está retornando, ele vai, né, ao lugar ali dos porcos. Ele começa a comer nas terras do seu pai, junto com os porcos. Só que aí ele toma uma decisão e ele decide pedir perdão ao pai, né? Então, é uma relação justa, é uma relação humana. Nós pedimos perdão, por que não pedir perdão? Nós nos colocamos diante de Deus, olha nossos desafios, né? Nós montamos o nosso altar, nós nos colocamos diante de Deus, nós pedimos o Espírito, o nosso coração se iluminou e nós
percebemos, né, tiramos ali a pintura da vela, colocamos sob o sol do meio-dia e começamos a perceber no nosso coração aquilo que é defeito em nós, aquilo que falha em nós, né? E para isso, né, e diante dessa percepção, nós vamos confessar, nós vamos humildemente baixar as nossas cabeças, porque os miseráveis são alvos da misericórdia de Deus. E nós vamos confessar os nossos pecados, porque essa é a relação justa entre Deus e entre o homem, entre o pai e o filho pródigo, né? E nós sabemos que o tribunal, né, do sacramento, da confissão, ele é um tribunal de absolvição. Eu confesso os meus pecados, eu acuso os meus pecados. E no momento em que eu acuso os meus pecados, eu que estava com uma relação rompida com Deus, eu passo a estar diante de Deus. Então, Deus acusa o meu pecado. E aí, em vez de eu dizer, ai não, eu vou justificar o meu pecado, eu vou para o lado de Deus e acuso o meu pecado também. Então eu me associo a Deus, né? Naquele momento nós já estamos juntos, no momento em que nós estamos confessando, em que eu confesso o meu pecado, eu me acuso o meu pecado, eu já estou associada a Deus, que não me acusa, mas acusa o meu pecado, né? E imediatamente depois disso, nós temos a absolvição. Então, o sacramento é um tribunal de absolvição, mas nós estamos privados desse sacramento. Então, nós trazemos um pedaço, né, um caminho para este sacramento, para a nossa oração, pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão e pedindo a graça do arrependimento, da contrição, né? E já adiantando atos de penitência, como uma expressão do nosso coração. Então, há inúmeras penitências que nos cabem neste tempo. Por exemplo, existem penitências atualmente, né, dificuldades, cruzes que nós estamos enfrentando, que são circunstanciais, que não são voluntárias. Por exemplo, o fato de nós não estarmos podendo sair de casa, ou então abraçar os nossos entes queridos, ou então comer o que queremos, né? Enfim, uma série de realidades. Só que, para que isto se configure, né, verdadeiramente um aceite sério da sua cruz, né, você precisa ter doçura a essas realidades, né, louvar estas realidades, isso agrada o coração de Deus. Então, tá aí uma dica boa pra gente, né, nessa quarentena, tentar viver com doçura essas dificuldades, a ansiedade, a angústia, as privações, né? Então, são as penitências que nos são impostas, os sofrimentos que nos são impostos, né? E são circunstanciais. Mas nós podemos protagonizar ali uma penitência diante das circunstâncias dos sofrimentos, né? E nós temos também as voluntárias. A gente temos uma série de penitências, né? A gente pode fazer jejum, né? O jejum, a oração, a esmola, né? A caridade, o amor heróico ao próximo. Às vezes nós queremos, dentro das nossas casas, nas nossas relações, somente responder a relações, somente responder com caridade a relações justas, né? Mas nosso Senhor Jesus Cristo foi morto numa cruz de maneira injusta, né? Ele foi injustiçado. E por que nós queremos, né, justiça? Então, nas nossas relações, por exemplo, agir com caridade, né? Uma penitência voluntária, né? Agir, não responder com ira, não responder, né, com irritação às pessoas que nos cercam, que não nos tratam com justiça, né? Todas essas são oportunidades, né, de nós mostrarmos a Deus um arrependimento, de nós tentarmos neste tempo, né, nos unir a Deus de alguma forma. E aí eu preparei aqui para o final, né, e isso vai constituir inclusive o nosso terceiro desafio, né. A igreja, ela nos traz uma grandiosíssima, né, novidade, que não é uma novidade, né, mas ela nos concedeu neste tempo, né, uma boia ali de apoio, para que nós vivêssemos ainda melhor este tempo de privação dos sacramentos. E este presente que a igreja nos reservou foi justamente as indulgências, né? E aí nós não falaremos de todos os tipos de indulgência nessas aulas, né? Somente 3 delas, né? Para que você receba as indulgências, e eu trouxe para vocês aqui as palavras do catecismo, né? A indulgência, né? Aqui a gente está no parágrafo 1478. A indulgência se obtém de Deus mediante a igreja que, em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos para obter do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas a seus pecados. Assim, a igreja não só vem ao auxílio do cristão, mas também o incita a obras de piedade, de penitência e de caridade, né? Então, as indulgências que nós ganharemos, que nós lucraremos, né, como desafio, né, deste tempo,
deste curso, né? Para que nós façamos as nossas penitências, né? Para que a gente confesse os nossos pecados na nossa oração. Então a gente vai se colocar diante do altar, pedir o Espírito Santo, dizer a Deus que nós pecamos, né? Prometer a Ele que procuraremos a confissão assim que terminar este tempo, né? Diferente, extraordinário, né? E nós iremos então lucrar indulgências. Nós podemos lucrar indulgências para a gente mesmo, né? E também para os fiéis defuntos. Então, as indulgências que mais ou menos nos sobram, né? Vão haver aulas na internet inteira sobre as indulgências. Nós preparamos uma tabela, né? Com o documento que o Papa, né? Com o documento que o Papa nos concede, as indulgências. Mas é importante que nesta aula a gente tenha como desafio somente 3 possibilidades, né? Que é a oração do Terço da Misericórdia, então você pode escolher isto como seu desafio, a recitação do Santo Rosário, né, ou o exercício da Via Crucis, né. Então são 3 devoções que a igreja, né, fala que se você tiver os requisitos corretos, que depois você vai conferir lá na nossa tabela, né, um coração disposto, um coração contrito, arrependido pela graça de Deus, né, pelo auxílio da graça de Deus, se você tiver a disposição de se confessar assim que puder, né, você realizando essas 3 devoções, né, você vai lucrar esta indulgência. E isto é uma excelente notícia neste tempo, né, difícil que nós estamos vivendo. Então é isso, eu espero que você volte a rezar, que você se esforce em voltar a rezar, porque nós precisamos uns dos outros, né? Os méritos de cada um de nós vão somar ali ao corpo de Cristo, né? E nós passaremos juntos por este tempo. Então, muito obrigada e até a próxima aula.